Oi, aqui novamente Jenner Cristiano, seu professor do canal História São Humanas. Na aula de hoje, sobre a sociedade mineradora, tema integrante do Brasil Colônia, nós vamos trabalhar com a Guerra dos Emboabas. Vem com a gente! Muito bem, nós já estamos aqui no slide com o qual vamos trabalhar hoje. E vamos falar sobre a Guerra dos Emboabas, um conflito que ocorreu entre 1707 e 1709 na região mineradora. Bom, se é guerra, vejamos quais são os grupos oponentes, os grupos que estão em processo de enfrentamento. De um lado, nós temos os paulistas, os bandeirantes, que foram os descobridores das primeiras minas de ouro. E os paulistas, basicamente, eles pensavam da seguinte forma: bom, fomos nós que descobrimos a região mineradora, então quem vai mandar aqui é a gente. Então eles reivindicavam a hegemonia política da região mineradora baseados no direito de conquista, ou seja, nós conquistamos essa região, nós descobrimos, então quem vai mandar aqui é a gente, beleza? Esse era o pensamento dos paulistas, dos bandeirantes, que queriam dominar politicamente a região mineradora. Mas, veja bem, os paulistas descobriram o ouro e a notícia correu rápido, correu colônia portuguesa, Brasil afora, chegou na Europa e veio muita gente aqui em busca do ouro. E, obviamente, quem não faltou nessa disputa, nessa fome, nessa ânsia pelo enriquecimento do ouro, foram os portugueses. Então, os portugueses eram o grupo oponente, os inimigos dos paulistas, os inimigos dos bandeirantes, eram os forasteiros, ou seja, aqueles que não eram da colônia, aqueles que vinham da Europa. E os paulistas, de forma pejorativa, apelidaram os portugueses, os forasteiros, de emboabas, porque os bandeirantes não usavam botas, eles andavam a pé aqui pela região de Mata Atlântica, Cerrado, essa transição aí entre Mata Atlântica e Cerrado. Enfim, eles estavam a pé aqui no sertão. E os portugueses, os forasteiros, chegaram com suas botas, né, para enfrentar aqui essa região do sertão. E eles foram apelidados de emboabas porque eles se pareciam com uma ave que tinha algumas penas ali nas suas pernas que davam a entender algo parecido, que era algo parecido com uma bota. Então, os forasteiros, os portugueses, foram apelidados de emboabas, um apelido pejorativo para a época. Bom, e no meio desse conflito nós temos a coroa portuguesa. Para que possamos compreender essa disputa aqui na região mineradora, a gente precisa compreender uma coisa. Isso aqui é uma região de fronteira, meu amigo. É um território em processo de conquista e ocupação. E tem uma riqueza muito específica aqui, que é a riqueza do ouro. Então, esse território em processo de conquista, este território em processo de ocupação, ele vai ser alvo de inúmeras disputas. E o ouro vai agravar ainda mais essa disputa e essa violência entre os grupos oponentes. Pelo fato de ser uma região de fronteira, a região de Minas Gerais também é uma terra sem lei, meu amigo. Nós temos aqui homens armados disputando o poder político e econômico. A lei era estabelecida com base na bala, da facada, enfim, as pessoas eram assassinadas constantemente. Eu já falei, território de garimpo, região de garimpo, é uma região extremamente violenta. A violência de uma região de garimpo faz o tráfico de drogas que nós temos hoje nos grandes centros urbanos parecer brincadeira de criança. Então, eram homens armados estabelecendo a sua própria lei e se matando o tempo todo na disputa pelo ouro. Além disso, essa disputa envolvendo os paulistas, os bandeirantes e os emboabas, os forasteiros, os portugueses,
vai caracterizar uma região de interesses conflitantes e divergentes. Eram grupos diferentes, com diferentes intenções e projetos para a região mineradora, cada um querendo dominar politicamente a região da sua maneira. E era também uma região em que a administração, em que os órgãos de justiça de Portugal estavam completamente ausentes. Então, violência, revoltas, mortes, assassinatos, decapitações, isso era uma constante na região mineradora. E esse processo de violência intensa na região de Minas Gerais foi ainda mais agravado pela disputa envolvendo os paulistas e os forasteiros, os emboabas. Bom, qual era a postura da coroa portuguesa? Bom, a coroa portuguesa queria pacificar a região o mais rápido possível. Porque se tem guerra, não tem extração de ouro. Se não tem extração de ouro, então não tem pagamento de impostos. Então a coroa portuguesa queria estabilizar essa região o mais rápido possível. Porque o objetivo da coroa portuguesa era instalar um aparato administrativo que garantisse a arrecadação dos quintos. E por conta disso, a coroa portuguesa vai se posicionar favoravelmente aos forasteiros, aos emboabas, os portugueses que vieram para a região, porque os paulistas começaram a reivindicar a autonomia política da região, contrariando os interesses da coroa portuguesa. E quando a coroa portuguesa se posiciona favoravelmente aos emboabas, nós temos a derrota dos paulistas, a derrota dos bandeirantes em 1709. Mesmo derrotados, os emboabas, melhor dizendo, os paulistas, os bandeirantes, continuam marchando pelo sertão e vão descobrir ouro em outra região, região de Goiás e Mato Grosso, não com a mesma quantidade, não com a mesma intensidade de ouro que existia em Minas Gerais, mas eles também vão conquistar essa região aí no centro-oeste brasileiro, descobrindo ouro em Mato Grosso e Goiás. Em nossa próxima aula, nós vamos analisar a revolta de Filipe dos Santos, que também está relacionada com o processo de conquista da coroa portuguesa aqui na região do Sertão. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e compartilhe o nosso vídeo, compartilhe a nossa base de conhecimento, para que assim nós possamos ajudar um número maior de pessoas que está estudando a sociedade mineradora, que está estudando para o Enem, que está estudando para os vestibulares e concursos públicos de uma forma geral. Um forte abraço, pessoal, e até o nosso próximo vídeo.